Bom dia, galera. Bom dia, gente. Só terá gente mesmo nessa última aula? Hoje é a nossa última aula, galera, né? Vamos lá. De repente a aula vai ser só, só com a gente mesmo aqui. Deixa eu compartilhar a tela, que preparei os exercícios para nós fazermos só aquele exercício de questões anteriores aí de Enem, UERJ, mas mesmo vocês estão no primeiro ano, preparei as questões. Deixa eu compartilhar aqui para nós fazermos. Mas aula bem tranquila, aquela aula bem suave, última aula, tá? Quem for entrando aí vai colocando os nomes. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho com vocês. Não. Pessoal, vou aqui rapidinho, eu tô um negócio no olho aqui, jogar o olho aqui no banheiro. Tô voltando rapidinho pra gente começar já. Vou compartilhar aqui a tela. Já compartilhei, eu acho. Pra nós começarmos, tá?
Vamos lá, galera. Então, eu vou falar com vocês variações ou variedades linguísticas, certo? Fazer aquele resumão rapidinho. Nós já vimos isso aqui em sala de aula várias vezes, né? Só que eu trouxe alguns exercícios realmente de prova, tá? Exercício de Enem e de UERJ, só pra gente fechar a aula de hoje. Tranquilo? Aula bem suave, tranquila. Só que não se esqueça de colocar os nomes, quem tá entrando aí, tá? Cara, que merda, entrou um negócio no meu olho aqui. Puta merda. Gente, rapidinho. Vamos que vamos, galera. Então, a nossa língua portuguesa, né, cara, mas não somente ela, né? A maioria das línguas, na verdade, né, sofre esse processo, né, que nós chamamos de variedades e variações linguísticas. É porque a língua não é nunca homogênea. A língua ela é heterogênea, principalmente a nossa. É um absurdo, né? É só nós compararmos, de repente, fazermos analogia, né, com a nossa população. Você repare que aqui há uma heterogeneidade muito latente em nosso país, né? Principalmente as pessoas que vivem aqui. É uma mistura, né, extraordinária. Isso acontece também para nós, na nossa língua. A língua vai sofrer esse processo. A língua é heterogênea, por isso, né, portanto, ela sofre esse processo chamado de variedades e variações linguísticas, certo? Que aí a gramática, né, cara, na verdade, a sociolinguística, quando eu falo em variedade linguística, variações linguísticas com vocês, eu estou associando este conteúdo à sociolinguística, né, que é a língua estudada no âmbito social, perfeito? Então, para a sociolinguística não existe, né, é, melhor ou pior, né, maneira de escrever. Para a sociolinguística, as variedades e variações linguísticas elas têm que ser respeitadas. É claro que fica bem evidente para nós, né, que a sociedade vai nos cobrar, né, o uso da norma padrão, né, da norma culta, aquela norma que vai ser exigida pela sociedade, a norma prestigiosa, né, no âmbito social, certo? É esta que nós aprendemos, né, ao entrarmos na escola, né, certo? Durante os anos, né, de estudo, né, dentro do colégio, é importante que nós, né, que vocês dominem, né, que seja ensinado a vocês em sala de aula a língua padrão, aquela língua, né, culta, o português tido como correto, para que vocês, né, para que nós, é, ao determos, né, essa língua, né, nós podemos ascender socialmente, né, e saber também, principalmente saber nos colocar, né, sabermos nos colocar nos locais que vão cobrar, né, o uso dela. Tranquilo? Estou falando muito rápido aqui com você, não está legal não. Vamos lá. Então, já falei sobre isso com vocês em sala de aula, certas variedades, variações linguísticas. A língua ela vai sofrer esses processos por ser heterogênea. A língua, enquanto viva, né, enquanto nós falantes estivermos vivos, a língua vai sofrer, né, sofre constantemente, não para de sofrer esse processo de mudança, de mutação, até porque enquanto nós falantes estivermos, né, fazendo essa mudança, né, incorporando novas palavras, né, criando novas palavras, certo? A língua vai estar sempre esse processo, né, constante de mudança, de mutação, perfeito? Certo? Então, tem algumas variações linguísticas, né, que ficam claras para nós e evidentes. Né? A primeira delas é a variação diacrônica. Falei agora, né? A variação diacrônica vem de cronos, é a língua sofrendo esse processo de mudança, né, principalmente de acordo com o tempo, ao passar do tempo. Enquanto nós falantes estivermos vivos, né, a língua vai estar sempre sofrendo esse processo. Até porque a nossa língua é viva, não é morta. Né? A língua morta ela deixou de ser falada, ela cai em desuso, né? Os falantes param de utilizá-la, né, de fazer essas mudanças, né? ela passa
a ficar de forma estagnada. Não vai sofrer alteração alguma, uma vez que ela vai, né, ela já é uma língua morta. Ela passa de ser, ela deixa de ser usada, ela cai em desuso. Perfeito? Então, a variação, quando eu falo em variação diacrônica com vocês, é a língua sofrendo essa mudança, né, de acordo com o tempo. É só associarmos crônica, né, cronos, né, variação diacrônica, né, cronos, certo? Que é o P, marca o tempo, certo? É o Deus do tempo, perfeito? Ou então associarmos, né, cara, que o gênero textual crônica, né, é uma narrativa que vai tratar, vai traduzir, né, uma questão voltada para aquele espaço de tempo ali, certo? Então, diacrônica é só lembrar de Cronos, certo? É a língua sofrendo mudança, né, através dos tempos. Isso fica claro para nós, né? O português arcaico tem gírias que foram usadas pelos nossos avós, pelos nossos pais, que nós já caiu em desuso há muito tempo. Nós criamos novas gírias, nós criamos maneiras de falar diferentes. Até brinco, né, cara, que nós, perifericamente falando, criamos, né, alguns vocativos novos, né, que foram caindo em desuso também. Né? Até uma amiga minha que fez um mestrado, né, para a UERJ, na época, tratou do braço, né? E aí, braço, tranquilo, o braço como fosse um vocativo, uma maneira de chamar o meu interlocutor, né? Um vocativo periférico, né? Que hoje, né, caiu em desuso, criamos outros, né? Então, quando eu falo em mudança na língua, não só a mudança, né, no âmbito da escrita ou da fala padrão, né? Aquela fala tida como a correta. É o âmbito realmente ligado a tudo, as gírias novas, né? A mudança daqueles grupos sociais, né, que são fechados, né? E vão ter jargões ou maneira de falar próprios de quem pertence, né, àquele grupo, certo? A língua vai sempre sofrer esse processo de mudança, principalmente historicamente, né? Historicamente falando, certo? Ó, por isso que é diacrônica, né? Cronos, tempo, né? O vossa mercê virou vós mercê, hoje é você, né? Explicações, né? Explicações da nossa língua, elas são, né, a nossa língua, como ela é oriunda do latim, muitas explicações cabem, né? Eu posso explicar usando a língua latina, já eu posso explicar alguma coisa, algumas mudanças na língua, no idioma, através do arcaísmo, né? O português arcaico foi sofrendo alteração, né? Muitos vocabulários, muitos léxicos, né? Quando eu falo léxico, eu falo em palavra, vocabulário, né? Foram sofrendo alterações ao longo do tempo, certo? Por conta, né, dessa mudança, né, que acontece na língua através, né, ao passar dos tempos, historicamente falando. Isso acontece não só em nosso idioma, né? Em diversos idiomas. Perfeito? A variação diatópica, variação diacrônica, né? Cronos, tempo, né? Variação histórica é a língua sofrendo essa mudança ao longo do tempo. Perfeito? Quem muda, né? Quem faz essa mudança? Né? Quem vai alterar, né, cara, a língua portuguesa? Somos nós falantes. Né? O gramático vai apenas registrar algumas mudanças que passam a ser utilizadas por nós. Não é à toa que muitas coisas que nós nem pensaríamos, né, que fosse autorizado, que fosse registrada, né, são registradas por conta de nós. Perfeito? Então, variação diatópica, né? E isso é bem latente no nosso idioma. Variação diatópica tem a ver com tópico, tem a ver com lugar. Também fica bem claro para nós aqui em língua portuguesa, né? Que a nossa língua portuguesa, ela vai ser usada, né, principalmente no âmbito, né, falado, né, a língua falada, ela vai ser usada de forma diferente de acordo com o lugar onde ela esteja sendo, né, pronunciada, certo? Então aqui fica claro para nós isso, não fica? Ó, né, eu tenho, né, lá no Nordeste o português é falado, né, de uma maneira, aqui no Carioca ele é falado de outra maneira, né, os paulistas falam a língua de outra maneira, então cada lugar, né, vai trazer uma maneira peculiar de falar a língua portuguesa, de usar a língua portuguesa, certo? Hoje, né, nós somos 10 países que falam português, beleza? E você vai ver, né, que há diferenças clássicas, né, no âmbito da fala, né, em cada país que vai dominá-la, perfeito? Tranquilo? São 10 países, eram 8, né? Nossa língua hoje é a quinta mais falada no mundo, são 10 países que falam língua portuguesa, né, e cada representante vai ter uma maneira peculiar de falar. Se eu trouxesse para vocês, né, um professor de Moçambique para ensinar língua portuguesa a vocês, né, ia ter que ter uma legenda, né? Muitas vezes teria que aparecer uma legenda para explicar algumas falas dele. Né? A escrita, né, ela é única. A escrita tornou-se única com a nova ortografia, mas a fala, ela continua sofrendo essa mudança, certo? Ó, não é à toa que quando eu corrijo redações do Enem, né, ou quando o corretor corrige redação do Enem, ele vai corrigir, né, cara, redações de outro estado. Então, assim, se nós pegarmos redações para corrigir, né, de Minas Gerais, né, ou de São Paulo, repare que a escrita é única, não muda nada, certo? Ó, tranquilo? Mas, né, muitos sotaques, muitas palavras usadas, né, cara, no âmbito da fala, né, por um paulista ou por um mineiro, né, tem que ter uma explicação para nós, porque muitas vezes nós não vamos entender, né, principalmente o nordestinês. O nordestino, quando fala, né, muitas palavras, né, muito vocabulário
muitos vocabulários, perdão, utilizados por eles, né, tem que ter uma legenda embaixo, né? Recentemente, a professora da aula comigo no colégio, ela chegou do Ceará bem recente, né? Ela dá aula de química, excepcional professora, muito boa, muito competente. Ela trouxe ali o sotaque, né, cara, muito forte, muito carregado ainda do Ceará. Ela é recém-chegada, né, ao Rio de Janeiro, então ela trouxe muito forte esse sotaque, né? E ela está tendo um pouquinho de problema, né? Porque muitas vezes o sotaque, algumas palavras que ela utiliza, né? Ela vai, é legal, eu acho até gostoso, porque ela vai enriquecendo também essa parte, me ajuda também ao falar com os alunos de variedade, de variações linguísticas. Tem que entender, né, que aquele sotaque, né, é rico demais e vai marcar, vai ser uma identidade cultural daquele lugar, né, cara? É uma identidade cultural. Quando nós começamos a falar, as pessoas já sabem de onde nós, né, viemos, tranquilo. Se o carioca começa a falar, né, com esse chiado, ninguém fala, o carioca não fala tomate, né, não fala bom dia, né, o carioca fala bom dia, fala tomate, né? Esse chiado nosso, né, vai é a marca clássica, né, nossa de nós cariocas, certo? Quando nós começamos a falar, as pessoas já sabem, né, que nós somos cariocas. Quando o paulista começa a falar, né, nós já sabemos que ele é de São Paulo. Então, essa marca, quando eu falo variedade ou variação, né, diatópica, é a marca, na verdade, é a identidade de cada lugar específico que vai falar a língua portuguesa. Tranquilo? E essa mudança, deixando claro, né, é somente no âmbito oral, é a língua falada, certo? No âmbito escrito, né, até porque a escrita ela é muito mais, como é que se diz, né? Ela não é tão espontânea quanto a fala. A fala é muito espontânea, por isso, né, ela vai trazer esse aumento de leque em relação, né, à ampliação de vocabulário, né, a maneira de falar de um lugar para o outro, né? Porque a escrita não, a escrita eu vou parar, eu vou pensar no que eu vou usar, né? A escrita não é tão, né, na verdade não chega nem perto, né, cara, em relação à espontaneidade, né, da fala, perfeito? Por isso que a fala vai trazer isso para nós, tranquilo? Então, cada lugar, não foi à toa, o nosso carioquês, assim falado, né? Ele foi eleito agora recentemente o mais bonito, né? O mais, como é que se diz? Mais charmoso, né, cara? Esse chiado nosso do bom dia, o tomate, né? Esse chiado nosso foi eleito, né? Como se fosse panela de pressão, né? Foi eleito aí o mais bonito, mais charmoso entre todos os sotaques. Tinha uma premissa, né? Há algum tempo, certo? Ó, de que o sotaque do sul, né? O sotaque do norte, por usarem, né? Por empregarem um pronome corretamente, eram tido, né? Como os mais corretos. Mas não tem nada disso, não. Quando se fala em variedade e variações linguísticas, não tem, né, variedade ou variação melhor que a outra. O que a gente tem que deixar bem claro aqui é que, né, sempre nós vamos ser cobrados, né, de domínio em relação a norma padrão, a norma culta, a norma prestigiosa. Quando eu falo norma culta, é aquela norma que vamos aprender em sala de aula para nós, né, que vai nos ajudar com certeza na nossa ascensão social, até porque nós seremos cobrados em relação ao domínio dela. Né? Quando eu faço um concurso público, né, ou quando eu exerço um cargo, né, de prestígio na sociedade, né, o meu chefe, as pessoas que estão à minha volta, elas vão cobrar, elas vão exigir, né, que eu, naquele contexto ali, eu use o português padrão, o português tido, né, pela gramática, pela sociedade como correto. Perfeito? Mas é claro que eu não posso deixar de lado as outras variedades linguísticas, até porque é importante que nós adequemos sempre a maneira de falar, né, a cada situação em que nós estivermos inseridos. É importante demais que nós sejamos competentes linguisticamente, tá? Então, falando um pouquinho disso aqui, né, eu já saio da variação diatópica, que tem a ver, né, com a maneira de falar, né, própria de cada lugar específico. Variação diatópica é só lembrar de tópico, lugar, né? Variação regional também assim chamada. Show de bola? É o sotaque, né? A marca é a identidade cultural de cada lugar. Perfeito? Ó. Show de bola? A variação diafásica é aquela da qual eu mais gosto. A variação diafásica tem a ver com fase e situação. É aquilo que eu falei agora. É importante que nós sejamos competentes linguisticamente. É importante que nós adequemos a linguagem, a maneira de falar a cada lugar, né? A cada situação comunicativa. Então, quer dizer que se eu estiver, né, num contexto mais informal, conversando com vocês fora de uma sala de aula, né, ou dentro desse contexto aqui em que nós estamos inseridos neste momento, eu posso usar à vontade o português, né, mais relaxado com vocês. O português chamado, né, pela gramática de coloquial, o português informal. Por quê? Porque aquela situação ela vai, na verdade, né, me propiciar isso. Me deixar à vontade para usar o português mais informal, mais relaxado, mais coloquial. A mesma coisa também tem a ver com a pessoa com quem eu falo. O meu interlocutor tem interferência também. Por quê? Né? Se eu vou falar com a pessoa, né, que faz parte do meu trabalho, né, que vai ser meu chefe muitas vezes, né? Por eu não ter muita intimidade com ele, né, ao conversar, né, com ele por qualquer meio, qualquer canal, né, eu vou usar o português adequado, o português padrão. Por quê? Porque ele vai, de qualquer maneira, né, me analisar, fazer essa análise. Então, assim, eu fico um pouco, né, eu não fico tão relaxado quando eu converso com o interlocutor,
né, com o qual eu não tenho tanto, como é que se diz? Uma relação tão próxima, certo? Então, isso é comum realmente. Não só, né, o contexto em que nós estivermos inseridos, o meio, né, mas também o interlocutor, a pessoa com quem nós falamos. Isso é muito comum, acontece muito comigo, né? Quando minha mãe me liga, ou minha esposa me telefona, né, é muito comum que eu falo, assim que chegar em casa, né, cara, mãe, eu te ligo, tá? Assim que chegar em casa, eu te ligo. Mas se é uma coordenadora de um colégio, né, uma representante que trabalha que faz parte do meio, né, em que eu trabalho, é muito comum eu falar, assim que chegar a casa, né, ligo-te, né? Ou mando-te um e-mail. É muito comum porque usar o português padrão, porque não sei se estou sendo cobrado ali por ela, mas, né, ela é meu chefe, é minha chefe, né? Isso, ó, certo? Minha coordenadora, meu coordenador. Então é comum, né, eu usar o português mais formal, porque a pessoa com quem eu falo, né, não tem não tem tanta, como se diz, tanta ligação comigo, né? Não tem não tem essa relação tão próxima, né? E assim não vai me deixar tão relaxado para que eu use com ela o português, né, informal, o português mais coloquial, perfeito? Mas é importante sim, para que vocês sejam, né, competentes linguisticamente, é importante, né, sabermos nos colocar em cada situação comunicativa. Já dizia o nosso grande Said Ali, né? É importante que nós sejamos poliglotas no nosso próprio idioma, é nós adequarmos a nossa linguagem a cada situação comunicativa, certo? Quer dizer que tiver, né, isso também tem a ver com canal, quer dizer que se eu estiver com vocês conversando, né, no WhatsApp, né, nesse o grupo, isso tem a ver com o interlocutor, acabei de falar agora, né? Se eu estou num grupo de trabalho ali, né, onde eu tenho pessoas com as quais eu não tenho tanta intimidade, né, eu vou adequar o português ao padrão, né, ali naquele contexto, mesmo sendo um canal, né, um pouco relaxado, que é o meu WhatsApp, eu vou usar o português, né, eu vou me policiar na hora de escrever, certo? Agora, se é um grupo, né, de futebol, dos amigos, ou um grupo da família, eu vou, né, usar o português mais relaxado, português mais informal, mais coloquial, porque aquela situação e os interlocutores vão me deixar tranquilos, né, relaxados para poder usá-la, certo? Eu faço muito essa comparação, essa analogia com a roupa, com a vestimenta, né? Faço muito isso, porque tem tudo a ver. Até porque as pessoas vão, né, nos julgar e fazer a descrição de nós, né, através da roupa e da linguagem, né? Se eu chego a algum lugar, né, com a vestimenta não adequada a ele, né, eu vou ser olhado de cima a baixo. Infelizmente, a sociedade vai ainda ter esse preconceito conosco, certo? Isso eu também começar a falar, né, e trazer o português tido como incorreto, né, cara, ou cheio de desvios gramaticais, as pessoas vão me olhar com aquela cara um pouco diferente. Ainda tem muito isso, esse preconceito linguístico. Acontece sim, né, o tipo de preconceito linguístico. A pessoa tem preconceito em relação à maneira da pessoa falar. Tranquilo? Então é importante que nós, né, sejamos competentes linguisticamente e adequemos a linguagem, né, a cada situação comunicativa. Mesma coisa a roupa, né? Eu não vou nunca a uma entrevista de emprego de bermuda, né, cara? Recentemente fazer uma entrevista de emprego antes de eu entrar no Geração 2000, de começar com vocês, né, em 2020, eu fiz uma entrevista de emprego para um colégio, né, no centro da cidade, porque eu, né, ficava muito longe para mim, eu desisti. E na entrevista de emprego, um rapaz foi de bermuda. Então, será que o cara não viu que ele estava, né, cara, totalmente, que ele seria excluído, que ele não estava adequado àquela situação, né, cara, de entrevista de emprego? Então é importante que nós adequemos, né, a roupa e a linguagem. As duas vão andar sempre juntas. E, infelizmente é assim. A sociedade vai nos cobrar em relação a isso. Né? Hoje, quem passa em concurso público hoje vai ter uma entrevista direta para um cara que é psicólogo, para fazer aquela análise, né, em relação aquele processo, né, seletivo, vai ter o psicotécnico, assim chamado, né? O cara faz com você uma análise psicológica do candidato, né? E também, muitas vezes, vai fazer aquela análise linguística, faz análise, né, psicológica e linguística, para ver se o candidato realmente passou no concurso, ele está apto a exercer o cargo. Isso não houve nenhuma mutreta, né? Nenhuma maneira de entrar de colocar o candidato pela janela, o que ainda existe, infelizmente, no nosso país. Muitos candidatos, né, passam para a medicina ou passam em concurso concorrido, né, pulando pela janela, pagando para entrar. Então, a maneira de você evitar isso aqui é fazer, né, uma entrevista com ele psicológica, né, e também linguística. Né? Você vê se o candidato, né, domina o português padrão, se ele é apto realmente a exercer aquele cargo, principalmente, né, exercer cargos, né, de prestígio, que vão ganhar muito bem de salário, né? Cara, para passar num concurso bem disputado como este, é importante que o cara domine, né, a língua padrão, né, a língua tida como correta, a língua prestigiosa, aquela que é cobrada, né, no seio social. Perfeito? Tranquilo? Então é importante, né, porque a sociedade ela vai nos cobrar o uso do português padrão, até para que vocês, né, futuramente exerçam um cargo prestigioso, né, seja advogado, né, ou médicos, né, aquele contexto ali de trabalho vai exigir que vocês, né,
usem, dominem o português padrão. Mesmo que eu veja muitas vezes advogados falando errado, né, cara? É importante, eu acho isso importante demais. Naquele contexto, já que você trabalha com oratório, advogado, é importante que ele domine o português padrão. Certo? É importante demais. Fala muito isso, que não só eu, Fabiano, dou aula de português a vocês. Todos os professores que entram em sala com vocês, né, é importante que eles sempre utilizem o português formal, até porque vocês vão aprender através dos exemplos, certo? Ó, claro que vocês vão ter aula de português comigo, né, aulas que vão trazer essa norma, né, exigida pela sociedade, sim, essas regras gramaticais, certo? Mas é importante para o professor também que entra em sala de aula com vocês, não importa de qual matéria ele seja, que ele use o português padrão, para que ele passe, né, para que ele ensine também a língua portuguesa para vocês através dos exemplos. Perfeito? Não que ele seja preconceituoso com vocês, ficar corrigindo vocês, mesmo que vocês estejam já, né, no ensino médio. O importante é que ele fale o português correto, que vocês entendam, né, que ele passe uma credibilidade e que vocês, né, consigam aprender através dos exemplos. Por isso que eu falo muito isso. Perfeito? Então, quando eu falo em variação diafásica, né, variação diafásica, fase, situação, né, é quando vocês, né, que vocês se liguem, né, e tentem adaptar a linguagem, a maneira de falar em cada situação comunicativa. Até porque, né, se vocês não fizerem isso, se vocês não fizerem, né, vocês vão estar sendo incompetentes, vão ser excluídos daquele contexto comunicativo. Então, se eu chegar para visitar meus amigos lá onde eu nasci e fui criado, né, e usar o português formal naquele contexto com eles, eu vou ser o cara chato, eu vou ser excluído, a conversa não vai demorar muito, não vai ser, né, vai ser interrompida, porque, né, não vai ser interessante conversar com um cara, né, que vai usar o português formal num contexto mais relaxado. Então é importante, né? As duas premissas são válidas. Se eu, naquele contexto formal, usar o português informal, vou ser excluído. Se naquele contexto formal, perdão, eu usar o português informal, eu vou ser excluído. Não vou estar adequando a minha linguagem àquele contexto. E a mesma coisa, o contrário é igual. Se eu, né, usar num contexto informal, relaxado, o português formal, eu também serei excluído. Certo? Ó, tranquilo? Então é importante ficarmos atentos e é importante que nós sejamos competentes linguisticamente. Show? E a variação diastrática, que é a última, né, cara? A variação diastrática tem a ver com extrato social, né? É aquela... a variação que vai ter, né, a implicação em relação da socioeconômica e cultural, certo? Esse processo socioeconômico vai, né, implicar na variação diastrática, até porque, né, depende, né, o uso do português padrão, do português formal, o tido como correto, vai depender exclusivamente, né, da parte socioeconômica, né, e cultural. A pessoa que teve a chance de ir para o colégio, de estudar, né, de fazer bons anos, né, dentro da sala de aula, vai dominar o português padrão. É muito mais fácil que ela domine o português padrão, o português correto, tido como correto, né? Fica mais fácil que ela ao dominá-lo, né, ela saiba, né, se colocar, né, em cada situação comunicativa, perfeito? Mas nem todos, né, têm essa chance, né, de aprender, né, de ir para a sala de aula e aprender o português padrão. É muito comum vermos, né, naquela sociedade em que as pessoas, né, tem um poder aquisitivo menor, né? Isso aí não tem como não associar, infelizmente. Não tem como não associar. A maioria das pessoas que chegam, né, que chegam a um padrão social mais elevado, né, as pessoas foram para a sala de aula, estudaram mais, né, e assim conseguiram ascender socialmente, né? Ocuparam um cargo de prestígio maior na sociedade, certo? Porque elas estudaram. E assim elas não vão dominar com elas, né, o português padrão, aquele português que vai ter prestígio, né, entre, né, os falantes. Tranquilo? Não tem como não associar, infelizmente. É claro que tem muitos que ascendem socialmente não através dos estudos. Né? O cara monta um comércio, o cara fica rico, né? E muitas vezes não estudou. Não tem nada a ver inteligência com cultura. São coisas, né, bem diferentes. Inteligência o cara vai ter. Né? Cultura é o cara que não foi para a sala de aula. Mesmo não indo, não frequentando o colégio, né? O cara é super inteligente, inteligentíssimo. Certo? Então, são coisas, né, não associadas. Perfeito? São bem diferentes, inteligência e cultura. Então, um cara aqui, por isso que é socioeconômico cultural, né? Infelizmente, vai ter implicatura, vamos dizer assim, né, da parte socioeconômica. O cara que, né, tem poder aquisitivo menor, ele não vai ter acesso, né, a bons estudos, né, ou não, de repente não vai ter como estudar porque tem que sustentar a família, trabalhar, né, para sustentar, né, a família, os irmãos, né, a mãe, certo? Então não vai ter essa oportunidade. Perfeito? Ou cultural, o cara que deixou realmente, né, de frequentar as salas de aula e aprender, né, ele trazer com ele o português padrão, aquele português que é exigido pela sociedade. Perfeito? Isso aí também, quando eu falo em variação diastrática, envolve outras coisas, envolve sexo, né? Sexo, eu falo mulher e homem, né? Isso, a mulher ela fala diferente de nós homens, né?
vai trazer diminutivo, são maneiras diferentes de falar, certo? Tem a ver com idade também, a idade influencia na maneira diferente de falar, né? De repente, pessoa mais jovem, né, que não adquiriu tanto vocabulário quanto nós, mais velhos, né, adultos, vão falar o português diferente de nós, né, e também os grupos sociais. Então, quando eu falo em variação diastrática, eu estou apontando aí os grupos sociais, né? Então, cada grupo vai ter uma maneira de falar. Isso é legal porque eles vão se fechar, né? Só vai participar daquele grupo ali, né, quem, né, conseguir reconhecer ou saber, né, ou partilhar, né, dos jargões, né, das palavras que eles utilizam, perfeito? Eu não posso nunca, né, até eu, Fabiano, que já serviu o quartel, quando eu dou aula para turmas militares, né, de quem quer fazer sargento, muitos deles já servem o quartel e querem fazer concurso para sargento, até porque quando você serve o quartel e faz, por exemplo, a ESA aqui fora, você tem, né, você tem pontuação por ser militar. Você, na hora de passar no concurso, aquilo te beneficia. Então, tenho diversos alunos que fazem, né, se preparam comigo para a ESA, para a EAR, né, que servem o quartel, né, que servem até hoje, são militares. E os jargões vão se alterando também. Essa mudança histórica, ela também tem influência nos jargões daqueles grupos sociais específicos. Então, quem militar, quem pertence àquela esfera militar, vai ter um jargão específico. E eu vejo, né, que vai sofrer essa evolução também. Muitos jargões que ainda, né, ainda estão em uso, né? Mas outros já caíram em desuso. Então, vamos para Piraca, vamos estudar bastante, né? Isso, ó, tá cagando pau no que é nada com nada, tá cagando pau. Então, muitos jargões militares, né, já ainda são utilizados na minha época e outros já foram, né, modificados, né? Outros caíram em desuso, certo? Então, já quando eu falo em jargões, são maneiras de falar daquele grupo social específico. Então, quem é militar, né, vai reconhecer o jargão, mas quem não frequenta quem não pertence a essa esfera militar, não vai conhecer, né, reconhecer nenhum jargão, nenhum dos jargões. É igual se você quiser se tornar, igual a mim, né? Estou fazendo direito, eu quero me tornar advogado futuramente, né? Para também dar aula de direito. Eu não consigo largar a sala de aula, né? Algo que é um curso, uma cachaça. Aquilo vicia a gente, é muito gostoso dar aula, certo? Então, pretendo futuramente também trabalhar, né? Dar aulas de direito, certo? E naquele meio jurídico, né? Tem alguns jargões que somente quem pertence àquela esfera vai reconhecer. Então, cada grupo social vai trazer a maneira própria de falar. E vão se fechar. Eles se fecham, só vai pertencer àquele grupo quem reconhecer alguns jargões. Muitas expressões latinas, né, que são usadas no direito, né, são reconhecidas mais para quem faz o curso de direito, ou quem é advogado realmente, ou quem trabalha nessa esfera. Então, cada grupo vai trazer o seu jargão, né, a sua maneira própria de falar. Tranquilo, seja, né, o mundo futebolístico, né, quem pertence, né, quem gosta mais de futebol, alguns jargões, né, usados no meio do futebol, somente quem gosta bastante, né, quem pertence àquele meio vai saber utilizar. Tem até jargões próprios, né, cara, são mais recorrentes entre os jogadores de futebol, né, que vai aquele grupo ali, né, é também restrito, que nós de fora, né, não vamos reconhecer aqueles jargões, somente eles que estão, né, que fazem parte ali do dia a dia. E também, né, quando eu falo em variação histórica, variação diacrônica, né, vai interferir em tudo, né? Até a mudança dos jargões de acordo com o tempo vai sofrer alteração por conta da evolução histórica do nosso idioma. Enquanto nós falantes estivermos vivos, né, a nossa língua está sempre em processo. Não só ligado a esse processo, né, à norma padrão, aquela norma prestigiosa, não. Né, as novas gírias, né, algumas gírias caem em desuso e outras novas vão ser incorporadas por nós. Né, isso, nós criamos novas gírias, né, nós grupos criam novos jargões, perfeito, e assim por diante. Quando eu falo em mudança histórica, né, ela implica em tudo em nossa língua, não só na linguagem padrão, na linguagem culta. Muitas coisas mudam, né, através dos tempos, né, de acordo com a norma padrão, prestigiosa, né? Hoje nós falamos, né, foi incorporado presidenta, né, cara, mesmo que alguns, né, gramáticos, né, mais tradicionais não registraram, né? O principal de nós, o principal dos gramáticos, né, que é o Bechara, registrou o presidente, né, com a maneira de tentar mudar um pouquinho esse machismo que vai estar latente na nossa língua, nosso idioma. Ele é machista, o português é machista de natureza, certo? Estão tentando um pouquinho, né, desmistificar isso aí. Nós incorporamos presidenta, muitas coisas que mudaram o nosso idioma através dos tempos, né? E por conta de nós falantes, né, passarmos a usar. É isso, nós aqui mudamos. Se a maioria dos falantes passam a utilizar aquela maneira, né, a gramática vai apenas registro. Se aquela maneira de falar não implica, né, na parte estrutural do nosso idioma, aquilo é só registrado, né? Ninguém pensou, né, que um dia podia ser estado a mostrar. Chega do erro, né? Mostrar e amostrar. Vou te amostrar alguma coisa, né? Algumas gramáticas, né, já passam a registrar essa maneira de falar, né? O mostrar e o amostrar. As duas formas vão ser possíveis, né? Eu nunca pensei que ladrão, né, ladrão ladra, né, ladrona
poderia ser, né, o feminino aceito, né, e registrado pela gramática. Mas por quê? Porque nós, falantes, né, passamos a utilizar, a gramática assim o fez, né, assim registrou. Perfeito? Então, essa mudança ela acontece também, principalmente pela, né, historicamente falando, enquanto nós falantes estivermos vivos, né, a língua vai estar sempre viva e sempre em constante processo de mudança, né, histórica. Beleza? Isso influencia, né, tudo, todas as outras esferas, todas as outras variações. Perfeito? Falei pra caramba, então eu volto aqui, ó, no próximo tempo, somente, né, fazendo com vocês essas questões rapidinhas aí para nossa última aula. Beleza, galera? Desculpa por falar bastante, né? Era uma aula mais descontraída, peço desculpa mesmo a vocês. Obrigado àqueles que estão comigo. É a nossa última aula do ano aí, né? Amanhã e sexta não terá aula, certo? Ó, vão ser dias específicos, né, para nós lançarmos as notas de vocês, eu acho, né, para o COC. Hoje é a última prova, então, assim, quem não fez a prova aí, quem não fez, né, deixou para fazer hoje algumas provas, então façam, certo? Ó, façam nas hoje, é o último dia, beleza? Vou encerrar aqui e volto daqui a pouquinho no próximo tempo com vocês. Tá? Quem entrou e não se esqueça de colocar os nomes, perfeito? Abraço, gente. Até daqui a pouco.